Shabbat Shalom. Lembrando a memória da senhora Grossman, que faleceu aos 109 anos, sobrevivente do Holocausto, faleceu no Yom HaShoah. E por ocasião do seu falecimento, seu filho falou o seguinte, que a mensagem da minha mãe seja para que o amanhã não fique igual ao ontem. O amanhã, a construção de um novo mundo, de novas comunidades judaicas, não sofram tormento do ontem, se referindo, evidentemente, à tragédia do Holocausto. Quando recordamos o Holocausto, ontem foi o dia, na área comemoração domingo, repito, bate uma pergunta. Por quê? Por que aconteceu? A gente sabe que a sociedade na Europa, na Alemanha em particular, estava em frangalhos, toda a estrutura econômica, social dilacerada, facilitando a emergência de um líder manipulador. Sabe que o ódio, o preconceito arraigado veio à tona e foi capitalizado para criar um bode expiatório. Mas ainda assim, por quê? Como? E nessa pergunta por quê e como, ao porquê e como Deus permitiu isso. Quantas vezes essa pergunta é formulada? Como Deus benevolente permitiu uma maldade dessa? Como Deus onisciente, que sabe de tudo, autorizou uma barbárie dessa? Como Deus onipotente, portanto, com a capacidade de agir, não agiu? Por quê? Talvez a formulação da pergunta esteja errada. Vamos tirar Deus dessa equação. A paraxá que a gente lê essa semana, Shemini, retrata ou descreve a morte de dois filhos de Aron, que era irmão de Moshe. Eles morrem. E vamos pensar na dor de Aron, que poderia ter se perguntado por quê. É descrito que eles estavam cometendo a idolatria. Eshzará, a Torá fala, o fogo estranho. Então foi punição. Por mais grave que seja a transgressão da idolatria, a punição é a morte. É Deus quem mata. E cadê o atributo de perdoar misericórdia divino? Então, a interpretação da Torá vai ao ponto. O fogo que eles elaboraram era o fogo da ambição sem limite. O fogo de quem queria tomar o poder jogando outros para fora. Ambição, em dado momento, em algum limite, é super positiva, permite criação, produtividade, ideias, mas passando desse limite, tira as pessoas, rompe parcerias e consome. Então, a interpretação do texto bíblico é direta. Eles se consumiram. A ambição desmedida deles os consumiu. Tiramos Deus da equação. Não atribuímos a Deus o que é responsabilidade humana. E tampouco atribuímos aos outros o que é responsabilidade nossa. Como? Por quê? São perguntas que nem sempre têm resposta. E, frequentemente, na busca de alguma possibilidade de entendimento, onde está o nosso foco? Apontar o dedo, responsabilizar ou trazer para nós. Eles morreram pelo fogo interno que os consumiu na ambição
sem limite. O poder sem limite, ou tentativa de construir um poder sem limite, como a gente viu na besta nazista, destruiu o mundo, ou parte do mundo, nosso povo entre eles. E acabou destruindo também a sociedade alemã daquela época. E diante da inevitabilidade da pergunta que a gente não consegue responder, qual a nossa reação? A Parashá descreve, a Torá descreve, Arão perdeu seus filhos. Não importa qual razão, se eram culpados ou inocentes, justos ou pecadores, a dor é terrível. Pai perdeu seus filhos. Dor dilacerante. Como Arão reage? Ele não mais pergunta por quê. A Parashá descreve, ele silenciou. Ficou em silêncio. Em silêncio. E às vezes o silêncio é a ausência da resposta que a gente não consegue dar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava elaborando textos para um novo livro de reza que a gente vai publicar na área, sobre luto. E aí eu revi todas as rezas. Pensei, como na hora do luto a gente recita todas essas rezas? Algumas delas, e o período que eu vou falar, porque isso está sendo gravado, não fazem o menor sentido racional. Lendo a tradução, entendendo ou compreendendo hebraico, não fazem sentido. E por que a gente as recita, então? Até no luto. Porque a gente não precisa necessariamente dar ou não consegue dar explicação. A gente fica quieto. Mas a quietude, o silêncio, dá tormento. Então a gente reza em conjunto e a reza fica a linguagem compartilhada do silêncio através do canto milenar. Arão silenciou. O mundo silenciou diante da barbárie. Mas os judeus continuaram encontrando nas suas rezas a resposta que não conseguiam dar para entender o que é incompreensível. Que a gente possa encontrar nossas rezas, não necessariamente a racionalidade das perguntas e das respostas precisas, mas que possa encontrar nela o conforto de que estamos juntos com aqueles que não mais estão nesse mundo, com aqueles que estão aqui agora conosco e com todos aqueles que virão a esse mundo. É o nosso cântico milenar, através das bênçãos, como a que agora a gente expressa em Barehu.